Pesada. Bom dia, está começando mais um Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje falaremos sobre a saúde e bem-estar do adolescente e iremos abordar os seguintes temas: a medicina pediatra e a adolescência. Houve uma época em que os médicos tratavam da família inteira, da avó hipertensa ao bebezinho nascido prematuro. Porém, com o avanço da medicina e o melhor conhecimento das doenças, seus sintomas, suas causas, vias de transmissão e tratamentos, induziu os médicos a se especializarem cada vez mais. Foi daí então que surgiram os pediatras, especialistas no tratamento dos adolescentes. A adolescência é um complexo processo de maturação que transforma a criança em adulto. A puberdade é uma fase de desenvolvimento humano que compreende um período entre a infância e a fase adulta, na qual ocorre uma sequência de modificações neurológicas, hormonais e físicas que resultam na maturação sexual, permitindo ao organismo atingir a sua forma e capacidades funcionais de adulto, capacitado para a reprodução. Hoje contaremos com a participação da doutora Priscila Santos, que é médica da unidade de adolescentes e membro da Associação Paulista de Adolescência. Doutora, o que diferencia a medicina aplicada à adolescência da pediatria da medicina com enfoque na vida adulta? O médico pediatra é um clínico geral especializado em adolescentes, que cuida do desenvolvimento físico, tratando e prevenindo doenças dos jovens nessa faixa de idade. É função do pediatra também estar atento ao desenvolvimento psicossocial do jovem. Alguém na plateia já foi um médico pediatra? Aquela jovem ali de camisa listrada pode vir. Bom dia, qual é o seu nome? Então, Maíra, o que te levou a um médico pediatra? Bem, eu procurei o pediatra porque eu tenho 16 anos e sempre fui mais baixo da turma. Nunca tive a mesma altura que as pessoas, a mesma faixa etária que eu. Então eu queria saber o que havia de errado comigo, se eu poderia tomar hormônios para crescer mais rápido. Obrigada, Maíra, pela sua participação. Mais alguém? Você pode vir, por favor. Qual é o seu nome? Thales. Bom dia, Thales. O que te levou a um pediatra? No meu caso, eu resolvi procurar um pediatra porque eu não conseguia me encaixar em nenhum grupo de amigos. Parecia que eles sempre estavam zombando de mim. Comecei a ficar psicologicamente depressivo, aí abatido, procurando sempre entender o que havia de errado comigo. Até que um amigo meu me sugeriu de eu procurar um pediatra. Obrigada, Thales, pela sua participação. Você também pode vir. Você também pode vir. Bom dia, qual é o seu nome? Bom dia, meu nome é Igor. Tudo bom, Igor? O que te levou a pediatra? O que me levou a pediatra foi porque tava sem dúvida na minha real sexualidade, entendeu? Que eu acho que eu ficava naquela coisa, não sei o que eu vou escolher e tal. Aí certo dia assim, um amigo meu ficou sabendo que eu me relacionei assim com o meu mesmo sexo e tal. Aí ele mesmo, fiquei constrangido com isso e tal, fiquei assim meio abalado porque ele descobriu. Mas ele mesmo me aconselhou a procurar um pediatra, se aprofundar no assunto da pediatria. Entendi. Obrigada, Igor, pela sua participação. Bom dia, pastor. Você já estudou com pediatra? Meus pais acham que é cedo demais para conversar comigo sobre sexo e drogas. O problema é que o mundo hoje favorece o contato com esse tipo de assunto. A televisão, a internet, tudo isso facilita que o contato ocorra mais cedo. Então, por eu não ter intimidade com meus pais para falar sobre isso, eu sempre ficava à parte do meu grupo de amigos quando eles tocavam no assunto. E foi por esse motivo que eu procurei a pediatra. Obrigada, Mirella. Obrigado pela participação de vocês. Doutora, quais são as principais queixas dos adolescentes? As principais queixas são as preocupações com estatura, peso, obesidade, acne, temores de entrar em grupos de amigos e sobrepeso. Podemos observar que uma das principais preocupações dos adolescentes é a preocupação com o corpo. E lista disso, chamaremos ao palco 13 convidados, as jovens Laís e Marcele e o jovem Henrique. Jovem Henrique. Oi. Chega um pouco para trás. Laís e Marcele.
Já na bulimia, a pessoa não deixa de comer nada. Ela come de tudo, mas depois ela usa laxantes ou induz o vômito com o intuito de emagrecer ou de pelo menos manter o peso. E as pessoas com esses transtornos têm em comum uma preocupação excessiva com a aparência. Têm o medo de engordar e elas também têm uma visão distorcida do que elas realmente são na realidade. Bom, agora vamos saber um pouco sobre o caso de Marcele. Marcele, o que você fazia para emagrecer? Quando eu era mais nova, eu era gordinha, mas eu nunca me importei com isso. Mas ao correr do tempo, cheguei na adolescência e as zombarias começaram a ocorrer. Então eu ficava muito chateada, daí veio a minha necessidade de emagrecer. Você dizia a seus pais que não queria comer ou escondia isso deles? Não, eu sempre escondi deles. Minha mãe às vezes estranhava, assim, mas eu sempre dizia a ela que eu já tinha comido. Senão ela ia desconfiar e eu sabia que meus pais iriam criar loucura se soubessem do que eu estava fazendo. E no seu caso, Laís, o que aconteceu? No meu caso, eu não queria emagrecer. Eu queria apenas manter meu peso, não deixava de comer nada, comia de tudo e depois me sentia culpada. Daí, induzia o vômito, tomava laxantes, tentando fazer com que eu vomitasse. Entendi. E seus pais sabiam que você costumava fazer isso? Não, geralmente eu vomitava no banho para que ele não sentisse o cheiro. Entendi. Alguns sintomas da anorexia e da bulimia são perda de cabelo, ausência do ciclo menstrual, aumento da impulsividade, da ansiedade. Vocês sentiram alguns desses sintomas? Bom, eu perdi muito cabelo e eu tinha pele seca. Eu sentia constantes dores abdominais, intolerância ao frio e era muito ansiosa. Vamos saber o caso de Henrique. Henrique, o que aconteceu contigo? Eu sempre fui magro, mas quando eu cheguei na adolescência, eu tive que lidar com muita responsabilidade no colégio, em casa, no trabalho. Aí gerou um certo tipo de compulsão alimentar. Eu não conseguia controlar a ingestão de alimentos que eu tinha. Como foi o tratamento de vocês? Eu fui internada e fui acompanhada por psicólogos e nutricionistas. Eu não precisei ser internada, mas foi para um psicólogo e também médico. Eu fui acompanhado só por nutricionistas. Assim como Henrique, Marcele e Laís, muitos jovens eles sofreram várias dificuldades na adolescência. E hoje os jovens eles vivem uma época em que o uso das drogas psicoativas, que são substâncias usadas por meio recreativos, está cada vez mais frequentes, cada vez mais presentes na vida deles. E isso faz com que a medicina, além do que exercer um novo ponto de vista sobre isso, mostrar tratamentos para esses jovens que costumam ter esse hábito. Vamos agora ver uma entrevista feita pela nossa repórter Érica Nepomuceno com um jovem ex-viciado. Olá, bom dia, Lucas. Bom dia. Qual foi seu primeiro contato com as drogas? O primeiro contato foi bebendo em casa, com a família, depois comecei a fumar cigarro na escola com os amigos, até que chegou pra mim. E qual foi a pior consequência que as drogas trouxeram para a sua vida? Sem dúvida foi ficar afastado da minha família, porque eu morei na rua durante 2 anos. Então, E o que você fez para deixar o vício? no estado que eu estava, não consegui procurar ajuda sozinho. Então, fui procurar. Minha família me auxiliou, me levou até o centro de reabilitação, onde eu comecei o tratamento de desintoxicação. Você tem algo a dizer aos jovens viciados? Que não use, porque é tudo ilusão e não vai trazer benefício algum. E para quem usa, deixe esse vício e procure um centro de reabilitação e comece o tratamento de desintoxicação. Assim como o Lucas, muitas pessoas passaram por problemas e tiveram dificuldades ao passar da infância para a adolescência. Nossos repórteres foram às ruas para saber por quais dificuldades alguns jovens passaram. Bom dia, João Pedro. Estou aqui com Ingrid. Ingrid, para você foi difícil a transição entre a infância e a adolescência ou não houve muitas dificuldades com isso? Sim, foi e continua sendo muito difícil. Não consigo fazer as coisas que gosto, pois tenho que cumprir com minhas obrigações. Mas não consigo cumprir com minhas obrigações porque na maioria das vezes estou desmotivada. Então isso me deixa muito ansiosa e aflita. Bom dia, Natália e João Pedro. Estou aqui com o Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom. Rodrigo, conte para nós quais são as dificuldades que enfrenta na adolescência. O padrão de beleza estabelecido pela sociedade tem forte influência na vida de muitas pessoas.
As pessoas procuram ter seu corpo perfeito. E como não sou essas pessoas bombado, alto, eu sou alvo de zombaria. Estou aqui com o Pedro, ele vai contar pra gente o grande desafio que ele encontrou na chegada da adolescência. Para mim foi muito difícil a relação, a convivência, porque eu via meus amigos praticando coisas erradas, que eles faziam super normais. E por essa questão, eles não me deixavam participar e eu estive sempre sozinho. Boa tarde, Natália. Boa tarde, João Pedro. Vamos fazer agora uma entrevista com o rapaz que está vindo aqui. Boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome? Você ouviu falar em pediatra? É a medicina responsável por cuidar da saúde dos adolescentes. A doutora Filação está no palco de saúde e bem-estar. Você gostaria de fazer alguma pergunta referente à medicina pediátrica? O pediatra atende jovens a partir de 12 anos de idade. A partir de 10 anos de idade. Boa tarde, Natália. Boa tarde, João Pedro. Estou aqui com o Diego e ele gostaria de fazer uma pergunta à doutora Priscila. Para ser um pediatra, precisa se especializar em alguma coisa? Para ser um pediatra, é preciso primeiro se especializar em pediatria. Bom dia, telespectadores de saúde e bem-estar. Estamos aqui com a Verônica. Ela quer tirar uma dúvida com a doutora Priscila. Qual a sua pergunta, Verônica? Bom dia, eu gostaria de saber que o sigilo médico totalmente garantido ao adolescente que se consulta? Sim, somente em caso de risco é compartilhado as informações dadas em consultório. Eu agradeço agora a participação de todos vocês. Muito obrigada por terem vindo até o programa. Na semana que vem falaremos sobre pediatria. Então, não percam. Pesada.